A Ilha do Dr. Monroe H.G. Wells, capítulo 10. O grito do homem. Quando me aproximei da casa, vi que a luz acesa saía pela porta aberta do meu quarto. E então ouvi, vinda de uma sombra na lateral do ponto luminoso em formato oblongo, a voz de Montgomery gritar: "Prendick!" Continuei correndo. Em seguida, ouvi-o de novo. Respondi com um olá dos mais trêmulos e logo depois consegui chegar cambaleando até ele. "Por onde você andou?" ele perguntou, me detendo à distância de um braço para que a luz do quarto alcançasse o meu rosto. "Estávamos tão ocupados que nos esquecemos de você até meia hora atrás." Ele me conduziu até o quarto e me sentou na cadeira. Por um tempo senti-me cegado pela luz. "Não achamos que você fosse começar a explorar a ilha sem nos comunicar", ele falou, e emendou. "Fiquei assustado, mas o quê? Ora!" Quando minhas últimas forças se esvaíram, minha cabeça despencou sobre o peito. Acho que ele sentiu uma pontada de satisfação ao me dar conhaque para beber. "Pelo amor de Deus", eu disse, "tranque essa porta." "Você encontrou alguma das nossas curiosidades, é?" ele respondeu. Montgomery trancou a porta e se virou para mim outra vez. Não fez nenhuma pergunta, só me ofereceu mais comida e água e me pressionou a comer. Eu estava em um estado de colapso. Ele fez um comentário vago sobre ter se esquecido de me alertar e perguntou secamente quando eu tinha saído e o que havia visto. Respondi da mesma maneira seca e fragmentada. "Me diga o que tudo isso significa", pedi à beira da histeria. "Não é nada muito assustador", garantiu ele, "mas acho que você já teve novidade demais para um único dia." A onça parda soltou um grito repentino de dor. Nesse momento ele praguejou baixinho. "Maldição", ele falou. "Este lugar não deve ser tão pior que a Gower Street com aqueles gatos." "Montgomery, o que era aquela coisa me perseguindo? Um animal ou um homem?" "Se você não dormir um pouco à noite", ele falou, "vai ficar um trapo amanhã." Levantei-me para encará-lo. "O que era aquela coisa que veio atrás de mim?" perguntei. Ele me olhou bem nos olhos e contorceu a boca. Seus olhos, que pareciam vivos um minuto antes, se tornaram opacos. "Pelo que você me falou", ele respondeu, "estou achando que era uma assombração." Senti uma pontada intensa de irritação, que passou com a mesma rapidez com que chegou. Joguei-me na cadeira outra vez e levei as mãos à testa. A onça parda começou a gritar outra vez. Montgomery veio até mim e pôs a mão no meu ombro. "Escute aqui, Prendick", ele disse. "Eu não devia ter deixado você perambular sozinho por esta ilha absurda. Mas não é tão ruim quanto parece, homem. Seus nervos estão em frangalhos. Vou lhe dar alguma coisa para ajudá-lo a dormir. Isso vai continuar por algumas horas ainda. Você precisa dormir. Caso contrário, não me responsabilizo pela sua condição." Não respondi. Inclinei-me para a frente e cobri o rosto com as mãos. Em seguida, ele voltou com um copinho contendo um líquido escuro que entregou para mim. Não ofereci resistência e ele me ajudou a deitar na rede. Quando acordei, já era dia claro. Por um tempo ainda fiquei deitado olhando para o teto. As ripas de madeira do forro, observei, eram feitas de tábuas de embarcação. Então virei a cabeça e vi uma refeição preparada para mim sobre a mesa. Percebi que estava com fome e me preparei para descer da rede, que com toda a gentileza, percebendo minhas intenções, tombou e me jogou de quatro no chão. Levantei-me e sentei diante da comida à mesa. Minha cabeça pesava e havia apenas lembranças vagas dos acontecimentos da noite anterior. Uma agradável brisa matinal entrava pela janela sem vidro e, aliada à comida, contribuiu para que eu sentisse uma sensação instintiva de conforto. Em seguida, a porta atrás de mim, a que dava para o pátio interno, foi aberta. Virei-me e dei de cara com Montgomery. "Tudo bem?" perguntou. "Estou terrivelmente ocupado." Ele fechou a porta ao sair. Mais tarde descobri que ele se esqueceu de trancá-la. Então, me lembrei da expressão em seu rosto na noite anterior. E com isso, a memória de tudo que experimentei se reconstruiu na minha mente.
Inclusive o medo voltou, com um grito que parecia vir de dentro, mas dessa vez não era a onça parda. Coloquei de volta sobre a mesa o bocado de comida que meus lábios recusaram e fiquei escutando. O silêncio era total, a não ser pelo sussurro da brisa da manhã. Comecei a pensar que meus ouvidos tinham me enganado. Depois de uma longa pausa, retomei a refeição, mas com os ouvidos ainda alertas. Em seguida, ouvi algo mais, bem sutil e grave. Fiquei imóvel. Embora fosse um som sutil e leve, mexeu comigo mais profundamente que qualquer coisa que escutara até então das abominações atrás das paredes. Dessa vez, o caráter dos ruídos fraturados e abafados era inconfundível, e não havia dúvida de sua fonte. Eram grunhidos interrompidos por soluços e uma respiração pesada e angustiada. Não era um bicho dessa vez, era um ser humano sendo torturado. Quando percebi, fiquei de pé. Atravessei o quarto em 3 passos, virei a maçaneta da porta que dava para o pátio interno e a escancarei diante de mim. "Crandick, pare, homem!" gritou Montgomery. Um cão de caça sobressaltado começou a latir e rosnar. Havia sangue na pia, amarronzado e ainda um pouco vermelho, e senti o cheiro peculiar de ácido carbólico. Então, por uma porta aberta, além da luz fraca e sombreada, vi alguém dolorosamente amarrando a uma armação, ferido, esfolado e coberto de bandagens. E então, encobrindo a vista, apareceu o rosto do velho Morro, branco e terrível. Em um instante, ele me agarrou pelo ombro, com a mão ainda manchada de vermelho, me virou para o outro lado e me jogou para dentro do quarto, me levantando como se eu fosse uma criancinha. Caí de cara no chão e a batida da porta tirou da minha vista a expressão intensa e passional no rosto dele. Então ouvi a chave ser virada na fechadura e um tom de pedido de desculpas na voz de Montgomery. "É o tipo de coisa que arruína o trabalho de uma vida", escutei Morro dizer. "Ele não entende", falou Montgomery, "além de outras coisas inaudíveis para mim." "Não tenho tempo para isso", rebateu Morro. O resto eu não escutei. Levantei do chão e fiquei de pé, todo trêmulo, com a mente mergulhada no caos, especulando as piores atrocidades. Seria possível a vivissecção de homens? O questionamento surgiu como um relâmpago em um céu convulsionado. E, de repente, na minha cabeça nebulosa e horrorizada, se condensou uma vívida noção do perigo que ocorria. Capítulo 11. A caçada ao homem.